Olá pessoal, hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui em função modular, certo? Vamos resolver questãozinha de função modular, principalmente de gráfico, que é uma coisa muito importante de você entender. Vamos dar uma olhadinha aqui. Questãozinha da UPE 2009, diz o seguinte: sendo f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a módulo de x menos 1, é correto afirmar que o gráfico de f composta com g de x, isso é f de g de x, ou f composta com g de x, tem a forma indicada abaixo. Quer dizer, essa questão envolve função modular, mas envolve também função composta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vem cá. O que é f de x? Vamos escrever aqui. F de x. Opa, desculpem. No caso, tudo bem, mas eu quero f de g de x, né? Que é o que está falando na questão. O que é f de g de x? É você pegar a função f de x e substituir a variável x por g de x. Então, veja só, eu tinha aqui, ó, vou escrever aqui embaixo, f de x. Eu estou trocando o x por quem? Por g de x. Então, você vai pegar a função f de x e trocar o x por g de x. Quer dizer, uma função composta é aquela que no lugar da variável da função tem uma outra função. Então, a função f de x é x ao quadrado. Então, a função f de g de x, na realidade, seria g de x ao quadrado. Tudo bem, pessoal? F de x é x ao quadrado. F de g de x é g de x ao quadrado. Então, vamos dar uma apagadinha aqui. Só eu usei para a gente visualizar melhor como é que funciona essa função composta. E vamos prosseguir. Só que quem é g de x? G de x é o módulo de x menos 1, isso é g de x, só que isso ao quadrado. Então eu posso, se eu quiser, dizer que f de g de x é, isso aqui é um quadrado de uma diferença. Então é o módulo de x ao quadrado menos 2 vezes o módulo de x vezes 1, que nem precisa, que é 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1. Então eu tenho que isso aqui, essa função, na realidade, é uma função quadrática em que a variável está dentro de um módulo. Pessoal, veja bem, em função modular, quando você está analisando o gráfico de função modular, existem algumas ideias que facilitam muito a vida da pessoa. Por exemplo, se você tem uma função qualquer, e você sabe, função primeiro grau, quer dizer, função afim, função quadrática, função exponencial, qualquer função, e você chega nessa função e aplica um módulo nela, no caso, na fórmula inteira da função, aplicou um módulo nessa função. Então, o que acontece com esse gráfico? A parte negativa do gráfico, quando você aplica um módulo na função inteira, ela passa a ser positiva. Então, há um rebatimento da parte negativa do gráfico para cima. Então, quer dizer, você vai pegar onde tiver o eixo das abscissas, tudo que tiver embaixo vai para cima. Ok? Simetricamente, como um espelho. Pum. Então, toda vez que você aplicar um módulo numa função inteira, você faz isso. Você rebate a função de baixo para cima. Agora, um bizu muito importante. Detalhe, por quê? Porque quando você aplica um módulo na função inteira, todos os valores negativos daquela função, quando aplicar o módulo, vai se tornar positiva. Tudo bem? Agora, esse aqui é o seguinte. Se você pega uma função e não aplica o módulo na função inteira, mas você vai nas variáveis, onde tem x, a variável da função no caso, e coloca o módulo dela. Quer dizer, você está aplicando um módulo não na função, mas na variável, que é exatamente aquele caso. Se você olhar ali, você vai ter uma função quadrática que seria x ao quadrado menos 2x mais 1, e foi aplicado um módulo só na variável x. Então ficou módulo de x ao quadrado menos 2 vezes módulo de x mais 1. E o bizuzinho é o seguinte, toda vez que você aplicar um módulo na variável, quer dizer que aquele x, se ele for positivo ou negativo, quando aquele módulo faz tornar o mesmo valor. Quer dizer, se você aplicar um x 5, ali aquele módulo não serve de nada. Mas se você aplicar um x menos 5, vai tornar um x igual a 5, o módulo de x igual a 5. Conclusão, essa função passa a ser uma função par. Quando você aplica um módulo no x, ela passa a ser uma função par. O que é isso? É uma função que, se você tiver variáveis opostas, x e menos x, os resultados serão iguais. E o que é que isso faz com o gráfico? Ele faz o seguinte, se você pegar o gráfico da parte
direita, no caso, a parte dos valores de x positivos, então x1, 2, 3, esse gráfico vai ser rebatido para a esquerda. Conclusão, o gráfico vai ficar simétrico em relação ao eixo y. Quer dizer que esta parte que existia do lado de cá some e o gráfico que existe do lado direito se rebate para o lado esquerdo. E aí a função fica simétrica em relação ao eixo y. Conclusão, como é que eu posso fazer essa questão? Eu podia simplesmente esquecer aquele módulo e fazer o gráfico de x ao quadrado menos 2x mais 1, que é uma função do segundo grau, função quadrática, é uma parábola. E aí o que é que eu faço? Esqueço a parte de cá e rebato a parte direita para cá e torno a função par. Então já sei que este gráfico tem uma simetria em relação ao eixo y. Se você olhar, vem cá, a gente já elimina a letra A. Desculpe, letra A não. A letra A é uma simetria, mas sim, por que eu posso eliminar a letra A logo? Porque não é uma função quadrada, não é uma parábola. Eu sei que esse gráfico aqui é uma parábola simétrica em relação ao eixo y. Então a letra A é simétrica, mas não é uma parábola. Então elimina a letra A. Beleza, pessoal? Não é a letra A. Sabemos também que não é a letra D, não é reta. Então sabemos que não é a letra E, apesar de ser uma parábola, mas não é simétrica em relação ao eixo y. Então elimina a letra E. Conclusão, as únicas possibilidades para esse gráfico seriam B e C. Como é que eu vou verificar se é B ou C? Um jeito bem fácil. No B, o x do vértice é zero. Você pode ver, o vértice é a origem. E no C não, você tem um vértice deslocado da origem. Então se você pegar essa função daqui, ó, que eu vou pegar uma função como sendo uma função auxiliar, y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Essa função teria que x do vértice? O x do vértice é menos b sobre 2a. Então seria menos 2 sobre 2 vezes 1. Então daria 1. Quer dizer que esta parábola seria côncava para cima com x do vértice 1. Então se o x do vértice é 1, essa parábola ela está com o x do vértice para a direita. Então não é a letra B. O único gráfico possível seria a letra C, porque é uma parábola e é simétrica em relação ao eixo y. Resposta a letra C. Então se você fosse construir esse gráfico, você faria o gráfico de x ao quadrado menos 2x mais 1, que daria uma parábola desse tipo. Construindo o gráfico de x ao quadrado menos 2x mais 1, você teria x do vértice 1 e y do vértice 0. Então você teria o vértice aqui, seria uma parábola tangente ao eixo x. Este seria o gráfico de x ao quadrado menos 2x mais 1. Só que como o gráfico que eu quero de f de x possui a variável x dentro de um módulo, eu simplesmente vou e apago esse lado esquerdo e faço o gráfico direito ser rebatido para o esquerdo. Então esse gráfico vai ficar assim, ó, simetricamente, resultando exatamente no gráfico C. Então eu acho que esses dois conhecimentozinhos de gráfico de modular são conhecimentos que não exigem muito esforço do aluno, mas ajudam pra caramba. Então, se você entendeu que se você aplicar um módulo na função inteira, você tem f de x, um gráfico de f de x. Se você tiver o módulo de f de x, a parte negativa se torna positiva. Mas se você tiver f do módulo de x, quer dizer, o módulo aplicado no x, na variável, o gráfico, você vai simplesmente, os valores de x negativos vão sumir esse gráfico e a parte positiva, onde tem x1, 2, 3, a parte da direita vai ser rebatida para a esquerda. Então você vai ter sempre um gráfico simétrico em relação ao eixo y. Beleza, pessoal? Um abraço. Até mais.